bem. Nossa aula de hoje ela é uma revisão para a recuperação, tá? Que acontece na semana que vem. Então, o que nós vamos ver agora nada mais é do que aquilo que a gente viu no semestre passado, tá? Conteúdos bem simples, é uma revisão mesmo. Você vai olhar e vai dizer assim, tá, já vi isso aí. Mas é uma revisão, tá? Então não tem como a gente ter conteúdo novo nesta semana, mas na semana que vem sim a gente começa com as apostilas de revisão, tá? Então desempacota lá o que você guardou. Vou compartilhar minha tela aí então com alguns slides para vocês. Muito bem. Primeiramente, o conteúdo do semestre, ele ficou aí sendo envolvido através de uma coisa muito importante, que é a questão da conjunção, tá? O que é conjunção? Eu gosto sempre de dar uma analisada na própria formação da palavra. A palavra já diz, é um elemento que faz uma junção, tá? Ela está dentro das 10 classes de palavras definidas pela gramática. Então, lá tem o grupo do verbo, substantivo, artigo, preposição, pronomes, artigos, o que mais que nós temos? Interjeições e tem a conjunção, tá? Junto dos advérbios, junto dos adjetivos, nós temos o grupo da conjunção. Então, ela faz parte destas 10 classes da gramática. As conjunções são palavras invariáveis, ou seja, não tem plural delas. Elas têm uma forma única e definida, tá? Então, você fala é e, não é es. Você fala mas e não é mases, o plural. Você fala, por exemplo, o portanto e não existe portantos. Porém e não é poréns. Todavia e não é todavias. Então, ela é invariável. Outra coisa, invariável no plural, e também ela não tem masculino e feminino, tá? Não tem gênero, ela não varia nisso aí também. Ela é uma palavra. Agora veja, ela serve para conectar orações. E aí está o grande contexto em que estamos. Conecta orações. Então, primeiro eu preciso saber o que é uma oração. Uma oração é toda aquela frase construída, tá? E ela é construída em torno de um verbo. É possível que eu tenha um período simples ou um período composto, tá? Se ele está composto, e é o que nós estudamos esse ano, ele é composto por orações que tem, cada oração tem como núcleo um verbo. E esse verbo, então, ele precisa ter seus complementos, tudo mais, mas para unir essa oração a outra oração, eu preciso de um conector, que é a conjunção, que fará essa junção, tá bom? E vai começar a estabelecer o quê? Relações de sentido, de dependência, ou, né, no caso da coordenação, ou de independência, né? Algo dependente ou independente. E aí nós vamos ter elementos coordenados e subordinados, tá? Quando eles têm a mesma função sintática, né? É a questão da coordenação. Eles conseguem, independentemente, estarem aí dentro do seu sentido. Mas eu tenho orações que dependem. Então, eles começam, tá, a precisar de outros elementos, de outras conjunções, que são as subordinadas, que vão manter integração entre essas orações, tá? Agora, a conjunção, então, resumindo, é palavra invariável. No quê? Em gênero e em número. Ela liga duas orações ou mais, porque eu não tenho uma conjunção no período simples, por exemplo. Não tem função, né? Se é para unir, ela não funciona sozinha, só no período simples. Precisa do período composto.
duas palavras de uma mesma função em uma oração, ok? A conjunção, ela vai fazer com que termos na coordenação, termos semelhantes estejam se unindo ou se ligando. Então, nós temos termos aditivos, orações aditivas, que vão dar uma ideia de adição de ideias, adversativas, da ideia de oposição, e as alternativas, que é uma ideia de alternância, tá bom? Conclusivas, que vão dar a ideia de conclusão. Então, as coordenadas são as mais simples de a gente observar isso, porque elas têm uma estrutura independente uma da outra, né? Então, esses mecanismos, eles vêm apenas trazer a ideia de relação de sentido. Quando nós chegamos nas subordinadas, aí é que são elas, né? Mas veja, observe a estrutura de uma oração. Digamos que a gente está analisando aqui uma frase com conjunção coordenada, tá? Você tem todos esses elementos dentro da frase que você precisa analisar. Então, você pode fazer uma análise morfológica ou uma análise sintática. O que é análise morfológica? Eu estou vendo aqui que eu tenho um artigo, que é o, um substantivo, que é o leão, um verbo, que é repartiu, o a, que é um artigo, presa, que é um substantivo, e, conjunção, a, artigo, dividiu, verbo, em, preposição, 4, numeral, partes, substantivo. Tá? Eu tenho todos esses elementos. Isso é uma análise morfológica. Eu estou vendo quais são as classes de palavras que eu utilizei para formar essa estrutura sintática. Então, agora, na estrutura sintática, eu vou ver o que cada uma dessas palavras, agregadas entre si, funcionam. Como que elas funcionam? Então, eu vou ver que o leão funciona como sujeito. Esse termo aqui. Então, veja que são termos da oração. O sujeito. Repartiu, a presa é o meu predicado. Tá bom? Só que dentro do predicado, eu encontro alguns termos, como sujeito e os seus complementos, que é o caso do objeto direto, que se ligou, respondeu, né? Repartiu o quê? A presa. Então, observa, eu tenho a primeira oração aqui. A segunda oração, eu tenho aqui. A dividiu em 4 partes. Então, perceba, a dividiu. Esse a nada mais é do que esse objeto direto aqui, que está sendo repetido, né? Que é a presa. Não repartiu o leão, repartiu a presa. Então, em 4 partes. Então, dividiu. Eu tenho aqui, novamente, um sujeito que é o mesmo da frase. Tá? Então, essa oração compartilha do mesmo sujeito. Então, dividiu em... Aqui sim, quem dividiu? Foi ele. Ó. Compartilhei esse sujeito que é o leão. Ele dividiu em 4 partes a presa, a retomada do objeto direto. Então, vejam quantos termos que a gente vai unindo. Agora, para eu unir essas duas orações que eu analisei, eu acabei utilizando uma conjunção. Porque ela foi necessária para fazer a relação entre essas duas orações e dizer, elas estão dentro de uma oração, combinadas entre si, estão coordenadas, estão adicionando ideias. Além do leão, né? O leão repartiu a presa, ele dividiu em 4 partes. Então, eu adicionei informações referente a isso. Tá? Então, a conjunção, ela estabelece o termo de ligar orações. Mas, para isso, eu preciso saber como cada termo funciona na frase. Tá? Aí, depois, nós temos as orações subordinativas, que são muitas, né? A conjunção condicional, a temporal, a integrante, a final, a consecutiva, a concessiva, a causal, comparativa. E nós temos algumas delas que aí sim seria importante você decorar pelo menos uma de cada, para que quando você analisar o sentido, você lembre, por exemplo, que conformativa equivale à conjunção conforme. Que aí depois, se você vê lá assim, segundo o estudioso, é conforme, é de acordo. Então, ela é uma conformativa. Na comparativa, o como, mas cuida, porque o como ele também pode estar em outras relações.
Então, na comparativa. Agora, cuida, né? Porque dependendo do sentido da frase, varia, tá? Na final, por exemplo. Final, eu sempre gosto de pensar no para quê, nessa locução conjuntiva. Veja que ela tem o para, que é preposição, e o quê. Porque o que é uma das conjunções, da conjunção subordinada que mais é usada nas objetivas diretas, nas objetivas indiretas, e são acompanhadas por preposições nas locuções conjuntivas. E depois as temporais, é fácil você ver, né? Quando, enquanto. As subordinadas, elas acabam sendo analisadas muito mais pelo sentido a que se agregam à oração principal, do que simplesmente você começar a decorar todas elas e não entender a relação que ela vai funcionar com a oração principal, tá? Quando a gente começa a observar as conjunções, a gente vai ver que as conjunções... Alguém está com o microfone aberto, mas se puder fechar. As orações coordenadas e as subordinadas, elas têm essas orações que a gente combinou aqui, né, no nosso discurso, elas se unem por conjunções. No entanto, essas orações, elas têm uma denominação, um nome, tá? Se eu estou analisando orações coordenadas, eu tenho que pensar que as orações que eu tenho, que se relacionam, geralmente o quê? A assindética e a sindética. A assindética é sempre aquela oração, né, que vem primeiro, de praxe, assim, né, na língua, e em seguida se liga a ela uma oração que é a chamada sindética, porque tem o síndeton, porque tem a conjunção que se agrega a ela. Coordenada, porque nós temos o quê? Ligam orações independentes, tá? Vim, vi, venci. Veja que são orações que podem ser utilizadas soltas, mas se eu agregar a elas, eu posso dizer que estão num período que se relacionam com conjunção ou sem conjunção. No caso, se ela está sem conjunção, ela vai vir pela vírgula, né? São as chamadas justapostas. Quando elas têm a conjunção, e aí elas são as sindéticas, que aí se eu coloco e, é aditiva, se eu ponho adversativa, eu estou usando a conjunção mas, se eu coloco ela sendo alternativa, eu acabo utilizando o ou. Conclusiva, logo. Explicativa, pois, porque. Então, eu vou utilizando esses elementos e relacionando a primeira ideia da oração com a segunda. Na oração subordinada, é importante que você perceba que já essas orações que se relacionam, elas têm um novo nome, tá? A primeira oração que geralmente nós temos nessa ordem gramatical seria a oração principal, tá? A oração principal, ela se liga a uma subordinada. A principal é sempre aquela que precisa ser completada, tá bom? Ela vai precisar de um complemento. Então, geralmente eu tenho essa oração sendo uma oração que possui determinado verbo e vai ter consigo ali uma resposta frasal, tá? Tem que ser uma frase para completá-la. Então, você vai ver que haverá permanência, né? Permanência, usei permanência porque ele permanece. Vai ter a presença de um verbo e vai ter também o quê? A nossa conjunção encabeçando. Algumas gramáticas dizem assim, ó, elas encabeçam a oração subordinada para a principal. Então, essa oração principal aqui é importante. Mas o que é importante? Veja que eu não tenho sujeito. Eu não disse assim, ó, a Denise disse que é importante. Não, é importante, eu não tenho sujeito. Então, eu sei que ela é uma oração que, se não tem sujeito, a subordinada precisará ser o sujeito que falta. Se eu tenho um sujeito aqui na principal, quer dizer que eu vou precisar possivelmente de algum outro tipo de oração que não a subjetiva, mas talvez a completiva nominal, talvez a predicativa, talvez a objetiva direta, talvez a objetiva indireta, talvez a apositiva, tá? Então, uma das primeiras coisas que eu observo, se a minha principal tem sujeito. Bom, ela não tem sujeito, então, possivelmente, essa toda aqui vai ser o sujeito que falta a esta.
Tá bom? Bom, gente, esse é o conteúdo para nossa recuperação. Você tem lá uma lista de exercícios que eu dei na aula passada para você completar. São exercícios deste tipo, tá? Eu iria colocar hoje a resposta lá. Eu fiz o gabarito, mas eu pensei o seguinte: hoje, creio que muitos ainda estarão fazendo. Então, eu vou postar no final da semana ela, tá? As respostas para você comparar. Ah, mas sabendo disso, não espera, né? Final da semana. Faz, testa os teus conhecimentos. Quem precisa de recuperação tem que fazer essa testagem mesmo. Quem não vai fazer a recuperação, faz como um teste do seu próprio conhecimento. Ah, vamos ver então se eu merecia aquela nota do bimestre mesmo. Ou se foi só uma sorte do acaso, tá bom? Mas seria isso para a aula de hoje, tá? Eu vou estar postando também no eClass o conteúdo da recuperação, fazer uma listinha, tá? Dos conteúdos que você vai estudar. Mas, em suma, né? É isso que nós vimos no primeiro semestre. Tá joia? Nada mais além. É um conteúdo pequeno, simples, que trata de o quê? De uma organização textual. Quanto mais você reconhece a importância das conjunções e da variedade que ela possui, melhor vai ser o seu texto. E isso inclui o quê? Você fazer uma boa redação. Sabe que tem um item na tabela de correção da URGS de texto que é assim, ó, usa conectores? Quer dizer, usa conjunções? Então você tem que observar isso no seu texto. O tanto de conjunções que você está incluindo, variando. Às vezes, a gente pega textos, né, no primeiro ano, que eles estão mais acostumados com outros gêneros textuais, que não a dissertação, e aí eles usam muito o então e o daí. Você tem que tomar muito cuidado, porque esses tipos de conjunções são aquelas do nosso discurso informal. E lá no vestibular, o seu discurso é formal. Sabe por quê? Porque eles precisam excluir alguém. Eles precisam selecionar o povo, não dá para todo mundo entrar, não tem vaga para todos. Então, os que melhorem organizarem o seu texto, com uma boa gramática, com a utilização de bons termos relacionados entre si, e a maior forma, né, de ver isso é pela variação vocabular, é pela variação das conjunções, é pela variação das ideias e do seu próprio conhecimento de mundo, de conhecimento acadêmico, tá? Então, preocupem-se com isso. Vocês são alunos formandos, né? Esse é o último ano de vocês. Muitos farão Enem, muitos farão outros concursos vestibulares. Leia bem o edital da universidade que você vai entrar, para você reconhecer o que eles querem do estudante, para que você possa ser admitido. Tá bom? É isso, então, na aula de hoje, tá? Façam aqueles exercícios, por favor. Treinem, tá? Porque, querendo ou não, é mais ou menos isso que acontece na hora da sua prova. Você faz a prova, erra, e depois que você vê o troço errado, pega a prova e diz, putz, mas era só isso. Como é que eu errei? Então, se você treina o seu cérebro pelo enunciado, pelas palavras, pela recorrência do conteúdo, tá bom? Um grande abraço, então, para vocês. Tenham todos uma ótima manhã de estudos, tá? Beijão. Sora, eu queria te perguntar uma coisa. Pergunte. Segunda-feira a gente teve aula de espanhol, aí tu disse que tu ia corrigir as redações. Eu não sei se o problema é com o meu site, mas eu não me mostra nenhuma das minhas notas. Tá. E tu já corrigiu? Tu tá falando da Imagine? Isso, Tá, a Imagine eu ainda tô digitando nota. tá. Talvez por isso que não tá aparecendo para ti. Porque como a gente está organizando algumas notas, acho que o site foi trancado para vocês, para a gente poder fazer isso, porque não dá para digitar nota no site aberto, entendeu? Sim, Mas fica tranquila, até amanhã tá tá, tudo tá. certo. Tá? E daí, Tudo bem. e uma coisa importante. E aí, se por um acaso, lá na sua nota, que você queria que ficasse melhor, ou que você queria recuperar, eu digitei a tua Imagine, a tua nota ficou maior,
Não necessariamente você vai precisar fazer a recuperação, né? Só mesmo se você desejar, tá bom? Aí já alivia aí a dose de algumas avaliações, tá bom? Tá, Mas eu não obrigada. esqueci não, tá, Elisa? Tá, Beijo, então. beijo.